Pessoal, uma outra regra que foi modificada recentemente na legislação trabalhista, recentemente em novembro de 2017, mas que teve um impacto muito grande, foi a adoção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica lá no 855, a azão da CLT, que manda aplicar o incidente que está no artigo 133, porque do CPC. Antes da gente adotar essa regra do CPC, que prescreve que tem que ter um incidente, tem que intimar o sócio, a empresa para se defender em 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir para que seja então proferida a decisão e aí sim alcançado o patrimônio dos sócios. A gente não estava habituado a isso no processo do trabalho. No processo do trabalho, era simplesmente requerida a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria objetiva, que a gente sempre usou e continua usando, a meu ver, que é o Código de Defesa do Consumidor. Você pode defender que usa o artigo 50 do Código Civil, não vou entrar nesse mérito, eu tô falando aqui de processo, né? Eu acho que tem essa discussão, uma discussão interessante. Teoria subjetiva, objetiva, qual teoria eu vou utilizar para alcançar o patrimônio do sócio, mas do ponto de vista processual, a gente não tinha uma regulamentação de procedimento. Então, inclusive, na Justiça do Trabalho era super comum o juiz decretar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica e o sócio tinha que se defender depois em embargos de execução ou embargos de terceiro, a depender da situação. Então, agora, a gente, para desconsiderar a personalidade jurídica, na fase de conhecimento, recursal ou de execução, tem que instaurar um incidente. Você só não instaura o incidente se você já fazer esse pedido na petição inicial, claro, né? Diz a lei trabalhista que se a decisão for proferida a respeito do incidente em fase de conhecimento, não cabe recurso, você vai discutir no seu RO. Se for na fase de execução, cabe agravo de petição e se for na fase recursal, cabe o agravo, tá? Isso tá lá, então, no 855, a azão da CLT. A gente agora tem que obedecer esse procedimento. Tem muitas críticas que falam que talvez tenha tirado ali o elemento surpresa e, desprivilegiou o crédito alimentar, mas, por outro lado, tem o contraditório, tem a ampla defesa, enfim. A gente tem muita discussão legal sobre esse assunto. E, como eu disse para vocês, ainda tem a questão do mérito, de em quais circunstâncias é cabível ou não essa desconsideração, que a gente pode discutir se eu vou para o Código de Defesa do Consumidor ou se eu vou para o Código Civil, mas como eu disse aqui, eu só vim falar sobre o procedimento.